Ótima noite! Estamos aqui em mais um momento com Você Pode Se Ver Por Inteiro. E, gente, tem sido para mim uma experiência incrível. Eu tô muito feliz demais. E a minha convidada especial de hoje tem a ver com essa colheita. Porque é uma mentora, amiga, parceira. E que eu falo que estar na TV, estar no podcast é uma forma de, eu falo que essencialmente de honrar quem faz parte da nossa trajetória, porque, gente, a gente não é sozinho, a gente precisa de pessoas, e assim como o Direto ao Ponto, aí eu tenho trazido, né, para vocês as distorções a respeito de vocês mesmas, quando a gente se alinha tudo flui, e eu tô com essa pessoa queridíssima que me colocou também no meu eixo, que foi direto ao ponto, assim, de feridinhas importantíssimas que me fizeram avançar e me fazem avançar. Então, com muita honra, apresento para vocês hoje aqui Cleidir, muito bem-vinda, mais que bem-vinda. Obrigada, é uma honra. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, de ver esse projeto, de ver toda essa história se concretizando. E não tenho palavras para agradecer o convite. Obrigada, meu amor. Gente, a Cleidir, ela é a fono das estrelas. Vocês já viram aqui nas minhas redes falando dela, mas conta pra gente, minha cara, como que é essa trajetória? Conta o seu trabalho. Vamos fazer... A Cleidir é especialista em fazer pessoas brilharem. Eu falo que eu faço do meu jeito o ajuste de lente. E a Cleidir te leva pro palco da vida, literalmente. Conta pra gente essa trajetória, querida. Eu falo que, resumidamente, né, a gente conseguir trazer... É muita história. É muita história, né? Você já conhece muito disso. Mas eu falo que existe algo que, por mais que a gente tente fugir, talvez, uma vida inteira, quando você tem uma missão e um propósito de vida, eu falo que Deus, ele vai te colocando, vai te dando caminhos até ele te colocar exatamente onde você precisa estar. Por que eu falo isso? Eu sou nascida em Santa Catarina, sou lá do Rio Grande do Sul, né, filha de gaúcho, sou catarinense, e nesse processo todo, né, eu venho de uma cidade pequena, onde lá no comecinho o meu sonho sempre foi trabalhar na área da saúde, fazer medicina, mas tinha um diferencial que minha mãe me lembrou esses dias. Filha, você sempre foi extremamente comunicativa. Eu ia pra creche na época, né, com a minha mãe, porque ela ia trabalhar, e a gente ia com ônibus circular de linha, assim mesmo. Mas eu tava lá na frente com o motorista, eu tava conversando com o cobrador, eu nunca ficava sentada do lado dela, eu já tinha conversado com o ônibus inteiro até a parada. Na creche, eu era aquela criança que eu motivava todo mundo, eu tinha contato com todo mundo, eu puxava todo mundo. E sempre fui extremamente comunicativa até um processo da minha vida, né, um processo que você conhece muito bem, aonde eu simplesmente calei, bloqueei, travei, e aí eu foquei que eu queria fazer medicina. Então eu prestei todos os vestibulares na época para medicina, fiquei por 3 décimos em Santa Catarina, eu só prestava federal na época porque naquela fase não tinha ENEM, não tinha esses incentivos pra gente estar financiando para fazer faculdade, ou você tinha dinheiro para pagar ou você fazia a pública, e na época meus pais não tinham condições, então eu só prestei federal e estadual. E eu sempre ficava por 3 décimos numa, 4 décimos na outra, 7 décimos na outra federal. E eu me questionava, eu falei, meu Deus, eu tô estudando tanto, eu tô batalhando tanto e não passo. Aí vem minha mãe, que ela viu uma propaganda de um vestibular. Ela falou, filha, comprei um manual de instrução para você fazer a inscrição desse vestibular, que era a Unicentro, que é estadual do Paraná lá. Mas eu olhei, mãe, não tem medicina. Ela falou, presta outra coisa para você destravar, porque talvez você tá tão focada em medicina, vamos destravar, mesmo que você não faça. Na época eu pensei, vou fazer marketing, publicidade e propaganda. Ela falou, não, eu fiz um exame no posto e essa doutora aqui foi muito querida, presta fono. Nem sabia o que era fono, eu falei, tá bom, mãe, pra te contentar, vou fazer. Mas como a criança mais birrenta, porque eu não queria fazer, fiz tudo errado. Fui pro vestibular sem querer fazer, entrei quase atrasado, portão fechando, comecei a responder a prova. Eu falo birrenta por quê? Eu li as primeiras 10 questões, 15 mais ou menos, eu tinha certeza absoluta, por exemplo, a resposta estava na A, eu jogava na E. A resposta estava na B, eu jogava na C. Mirou pra dar errado. Pra dar errado. Dormi na prova, o fiscal veio me acordar, me levou no banheiro, lavar o rosto, eu voltei, estava entregando só o gabarito. Eu olhei, quer saber, eu não vou ler esse caderno não. Peguei o gabarito, respondi o gabarito, peguei a prova oficial, a parte da redação, fiz
a redação no oficial. E na época o vestibular era 15 vagas para verão e 15 de inverno, né? Veio o resultado. Por 3 décimos, eu não passei. Eu fiquei em 16. Aí, né, mãe, você viu, o vestibular foi difícil, não consegui Fiz de entrar, tudo pra passar. não consegui, o problema realmente eu tenho que estudar mais, né? Uma semana depois me ligam, olha, aqui da Unicentro, estamos ligando porque você passou na segunda chamada e tal, e tal, e tal, e tal. Então, aquele chororô, porque eu não queria fazer, a pressão dos meus pais com amor, eu sei que não era, né, por outra coisa. Ai, filha, se você não quiser, não faça. Mas pense, é uma federal, é uma estadual, você não vai pagar, lá, e, né, e aquele orgulho todo nos olhos deles. Falei, não, vou fazer, se eu não gostar, eu desisto. Mas é aquela coisa, depois que você começa a fazer, eu não me sentia com coragem de olhar para os meus pais e dizer que eu ia simplesmente desistir todo o esforço deles me manterem lá durante um ano. Então, eu acabei não fazendo vestibular mais de medicina, terminei a graduação de fono, mas o coração batia forte pela área do quê? Da medicina. Então, eu saí, todos os meus projetos da faculdade foram dentro da UTI, UTI-NEL, me formei, fui fazer todas as graduações pós em neuropediatria, tudo que conectasse. Hoje eu sou intensivista de UTI, trabalho ainda numa UTI, eu tenho mais de 10 anos de UTI, serviço público, então toda a parte de hospitalar, todo o ambiente hospitalar é assim, sempre foi a menina dos meus olhos. Que pela sua já desejo com a medicina, né? Só que aí estava cômodo, porque como eu venho desse trauma, né, que depois mais tarde a gente pode até explorar ele, porque conecta com o que você faz, por esse bloqueio, o que eu fazia? Eu me escondia em todas as áreas da fono, que era UTI hospital, que eu não precisava falar em público, que eu não precisava aparecer. Por quê? Como eu bloqueei minha comunicação, nessa trajetória toda de colégio, faculdade, tudo, eu ficava só nos bastidores. Tudo que eu precisasse me expressar, o que eu tivesse que falar em público, no máximo, eu dava um tchauzinho de miss, quando alguém me apresentava, um sorriso, e sumia. Quando era apresentação de trabalho, eu era aquela que virava a madrugada fazendo os trabalhos para as minhas colegas apresentarem. Ou seja, a única apresentação... Escapava de tudo quanto é forma. A única apresentação foi do TCC, porque eu não tinha outra forma de escapar. E foi traumatizante e terrível, por mais que a minha nota foi a nota máxima. Eu tirei 10 na apresentação do projeto. Mas porque o projeto realmente ficou muito bom. E aí, me formei, continuei estando nos bastidores, e aí o que eu pensava? O TI eu amo, porque já tem conexão, e outra, eu não preciso falar com ninguém, o paciente às vezes está entubado, o paciente está ali sedado, não vai falar. Eu só faço o meu trabalho. Mas aí eu comecei a atender muitos palestrantes, eu comecei a atender muitos professores, e aí começou a vir toda essa vibe de eventos de imersão, de vários dias, e eu comecei a atender muitos players, muitos palestrantes, mas eu era o quê? Excelente de bastidor. Eu só ficava nos bastidores. A top master, né? Garantia tudo da fono. Não, craque era a miss do tchauzinho. Até que um certo dia, um palestrante, ele sempre falava assim, você precisa aparecer, e eu... Aí ele foi fazer um curso de preparação de palestrantes em Curitiba. E ele falou, quero você no evento, mas eu quero que você participe, que você esteja como aluno, para você entender melhor o curso, para você ver minha voz, e até aí tudo bem, né? Fui eu, como brinca lá no Sul, eu caí de pata na história. Cheguei no evento... Porque eu fui no dia do evento, eu cheguei, literalmente já estava começando, sentei lá e o palestrante começou a falar da importância da comunicação e tal, e ele chegou no assunto de voz. Aí ele, cadê a minha fono e tal, que tá aqui? Eu pensei, vai me apresentar. Levantei, fui do lado dele do palco, preparei a mãozinha pro tchau de miss. Só que não. Só que eu não percebi que nessa altura ele tava com o microfone na mão. E ele simplesmente olhou pro público inteiro do curso dele, assim, lotado. Então, pegou na minha mão, fez assim com o microfone e falou, agora eu quero que você fale para as pessoas do trabalho que você faz comigo. Como que você salvou minha voz no evento, o que você fez, qual que é a importância da voz para quem palestra, tá. Quando eu olhei para o microfone que ele botou na minha mão, que eu fui virar para ele para dizer assim, não vou falar, cadê? Já tava sozinha no palco, viu, gente? Já sei. Ele sumiu. Eu só olho pro final, lá no final, ele com o celular filmando e fazendo assim... Tô te gravando. Na hora, sabe quando você respira fundo? Eu falei, eu não posso fugir, eu tenho que ficar. E eu acabei falando. E por incrível que pareça, depois que eu desci do palco, todo mundo chegou pra mim, nossa, que incrível que você preparou essa aula pra gente. Eu pensei, não. E foi muito no improviso. E eu comecei a entender o quanto eu comecei a gostar daquilo.
Porque já era da sua natureza, né? Já tava, falou que Deus traça certinho. E aí, vindo pra São Paulo num evento, que foi o Arrasta Pra Cima, né? Isso eu tô falando bem resumindo. Sim. Num evento chamado Arrasta Pra Cima, eu vim pra cá convidada por uma amiga minha, nem sabia que evento que era, que palestrante que ia ter. A gente deu carona pra um dos amigos dos palestrantes pra chegar no estádio, e ele tava sem voz. E eu falei, como é que você vai lá, desse jeito, pro palco? Vem aqui que a gente faz uns exercícios e a gente resolve isso. E ele só me olhava com aquela cara, tipo... Da onde você vai resolver? Eu tô uma semana sem voz. Tudo bem. Ele foi lá pro palco, a gente ficou. No final do evento, ele saiu gritando do estádio, cadê a fono, cadê a fono, cadê a fono? Falei, o que eu fiz de errado, né? Porque a primeira coisa que você pensa, depois de um histórico de vida, né? Você vai pensar assim, Claro, olha, gente, que é um bloqueio. O que é um bloqueio, né? Porque o primeiro pensamento foi, que caca eu fiz. Porque você não ia pensar que você fez algo bom. Você só ia pensar que tava tudo errado. E a gente já sabia que tinha um coquetel depois para os palestrantes aqui em Alphaville. Aí ele simplesmente, olha o que você fez com a minha voz, tá todo mundo querendo saber, porque todo mundo tava comigo uma semana sem voz e tal e tal. E eu tenho que te apresentar para as pessoas que querem te conhecer. Nós vamos pro coquetel. Eu olhei para mim. Falei, onde que é o coquetel? Ele é em Alphaville. Eu falei, não vou. Não vou. E a minha amiga, ela já era fã de vários palestrantes, já tinha gastado uma infinidade de comentário. Ela só me pegou pela mão, me deu uma torção assim... A gente vai, porque a fulana, a Beltrana e a Ciclano estão lá. Eu, vamos, você vai, você não tem como não ir. E eu, tá bom. E eu cheguei no evento e não sabia nada. E esse menino chegou só pra mim e falou assim, você vai fazer isso e eu vou te conectar com as pessoas. Mas eu não tinha noção do que era network, do que era esses eventos, o que era esse universo do digital. E eu falo aqui também o que é estar com as conexões certas e na hora certa, né? E aí ele foi me apresentando para as pessoas e ele tinha um curso de network. E me chamou para esse curso de network. A gente já tava por aí, cheguei lá, tava metade dos palestrantes do Arrasta lá. Só que ele falou, vocês vão vir mês que vem pro segundo módulo. Eu falei, tá, minha amiga falou, a gente vem, né? Tá sendo legal vindo para São Paulo, a aventura, o carro do pai dela, então tá tudo certo, né? Tava sendo adrenalina. A gente voltou, só que a segunda vez que a gente voltou, o tema principal era o quê? Marca, branding, posicionamento. Só que o restante dos palestrantes do Arrasta estavam todos lá. Teoricamente, todo mundo bem posicionado, todo mundo já entendia de tudo, né? E eu lá, literalmente um pato caído no negócio, fora d'água, porque eu não entendia nada do que ele falava pra mim, tudo era novidade. Aí ele vira pra mim e começou a me questionar. Mas eu sei que era um questionar porque ele queria arrancar algo de mim, não era na maldade. Ele começou, você é fono o quê? Tá, fono. Eu, fono Claydir. Que diferença faz a nível? Não é marca, não é brand, nananana. E eu querendo um buraco pra mim enfiar, porque todos os traumas voltaram assim de avalanche. Até que uma menina do lado olha assim, ela é a fono das estrelas, ela tá cuidando de vocês e vocês são as estrelas. Aí os palestrantes se olharam, cara, esse nome é bom, esse nome pega e tem conexão contigo. Já pegaram meu celular, mudou tudo. E aí assim, desse momento pra cá, que realmente surgiu esse nome e aí tomou uma proporção de uma forma tão rápida que você não esperava. Nem passou pela cabeça. Foi quando eu realmente parei pra pensar. Eu falei, realmente, quando Deus traça um propósito de vida pra gente, tudo que tá escrito não adianta. Eu tentei ir pra todas as áreas. Eu amo medicina, eu amo hospital, eu sei o quanto eu posso salvar vidas. Mas na minha veia, a comunicação, ela pulsa a voz, o ensinar as pessoas, o olhar para as pessoas, extrair delas o melhor. Eu vou falar, gente, todos que vêm aqui eu tenho colocado como a gente se conectou. E, gente, olha que lindo. Então, você vê, a Claydir vai explorar um pouquinho a história dela também de antes para vocês. Mas qual foi a minha conexão e por que eu tive a dádiva de ter essa mulher na minha vida? Que eu estava em uma outra mentoria. Pra mim, ela era fono, ok? Não sabia que ela palestrava, não sabia que ela tinha esse trabalho. Só que numa mentoria em que ela estava fono de um dos dos dirigentes, dos palestrantes, do palestrante do evento, a gente teve uma dinâmica interna. E sem querer, né? Porque não foi nada planejado também, esse aleatório que eu falo que é divino, do nada eu caí no mesmo grupo que a Claydir e nós tínhamos uma proposta ali de exercício e a Claydir foi muito incisiva comigo. Ela foi direto ao ponto, realmente ali, ela puxou minha orelha com toda a maestria e eu adorei, né? Que eu falei assim, gente, ela me deu uma sacudida que ela foi assim, firme, posicionada, né? E você deu um puxão de orelha ali pra mim que eu falei assim, gente, é verdade.
Tipo, acorda pra vida. Só que eu tava num momento que eu também tava fragilizada. Eu também vinha de muita coisa de enfrentamento e tava ali. E ela me trouxe pro eixo naquela fala que foi essencial. Você lembra, né? E depois ela até pediu desculpa. Não, você desculpa que eu fui... Você, pelo amor de Deus. Eu não precisava nem ter ido só pra essa dinâmica, só que não foi nada só, já estaria tudo pago pelo que ela falou ali pra mim na hora. Por isso que eu falo, a verdade bem colocada, ela salva vidas. É isso que hoje eu faço e admiro e busco pessoas que falam a verdade sem filtro, mas que vão me edificar, né? E depois, gente, foi um segundo momento que eu fui em outro evento e daí essa ser de luz colocou no palco o que ela fazia. Então, que ela trabalhava a voz e que é muito além e que era mentora da comunicação. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso ter essa mulher na minha vida. Eu falei, gente, eu não sei como... mas eu preciso ter essa mulher na minha vida. E realmente a Cleidir, a gente não encerrou o processo ainda, né? A gente deu um start. Mas numa fase de dor, ela me olhou com verdade. Então eu falo assim, que é minha honra, Cleidir, porque o Você Pode Se Ver Por Inteiro hoje aqui, é porque vocês sabem, eu tenho a psicofotografia, que é esse olhar todo... direto ao ponto mesmo, porque é uma terapia breve, voltada à distorção da tua imagem corporal, da distorção da tua autoimagem, sua em todos os níveis. E a Cleidir, passei por isso, é claro, para entregar isso para vocês, é uma dor da minha vida, que eu falo que assim, não é só estudo, tem bastidor, né, Cleidir? Muito. É bastidor da minha vida, é bastidor da Cleidir. E uma grande diferença foi ter essa mulher acreditada em mim, me visto no meio de uma multidão de tubarões, que a gente sabe, né? E me ter visto com verdade e amor. Então, assim... E que realmente validar. Não que a psicofotografia, ela quando eu me lancei pro digital, eu precisei estrategicamente de um outro posicionamento, mas a psicofotografia é a minha pupila dos olhos, né? E a Cleidir me viu nisso, então foi isso que nos conectou. E ela, assim, cuidou de mim num detalhe, entendendo o meu momento de dor em vários sentidos. Então é minha honra, Cleidir. E foi isso, né? Como foi pra você ver hoje isso? Eu falo que quando a gente tem essa questão de olhar tudo com amor, sabe? Vai além de status, vai além de dinheiro, vai realmente em conjunto com um propósito. Eu falo que eu tenho muito esse olhar. As pessoas, para mim, elas não são números. Elas são seres, são corações, são sentimentos. Uhum. E a minha conexão eu falo que eu acho que é uma ponte muito divina disso, de eu bater o olho e falar exatamente, às vezes, o que eu preciso falar. E não é falar para mal, para corrigir, não é para magoar, para machucar. Mas muitas vezes é uma fala mais assertiva, mais pra direcionada, né? Mas porque a gente sabe que é com amor, é com verdade, não é pra maldade de te destruir, não, é pra ver. E aí, desde a primeira vez, assim, sabe, aquele brilhinho ali de conexão que foi que findou. E realmente, assim, quando você fala da psicofotografia, eu consigo ver o tamanho gigante desse projeto, desse sonho, do quanto você tem para isso prosperar, porque assim, é algo único, é seu, é algo que tem a tua essência, literalmente, e que não tem no mercado hoje. Não. E que hoje, eu falando pra ti, assim, eu tenho 15 anos de fono, e você olha nesse bastidor todo que eu trabalho, porque uma coisa é bem distinta, olhar para as pessoas e entender o palco delas, e você conhecer palco e bastidor. Então, praticamente todas as pessoas que eu trabalho, que eu conheço os dois. Muitas têm palco e bastidor igual, mas muitas, assim, faz o seu trabalho no palco com muita verdade, mas que no bastidor tem muita dor também. E não significa... faz parte da vida, né? E não significa que está sendo falso, que está sendo... Não, mas é que todo mundo tem uma história e todo mundo tem uma dor. E ela sempre vai refletir. Geralmente com traumas que vou levar para a tua questão de imagem. E basicamente elas vão conectar a sua comunicação. Porque toda ferida que a gente tem interna, não existe a gente não conseguir conectar. Ou você vai conectar no brilho do olho, ou você vai conectar na pele, ou você vai conectar pela sua voz. O seu corpo, ele sempre vai demonstrar, você conecta de alguma forma, você comunica para as pessoas tudo que tá vivendo. Por mais técnica de ator e atriz que você tenha. Não tem jeito, né?
Não. E olha só, eu tava num momento tão frágil, assim, mais de dor, e a Cleidir realmente identificou pela minha voz. Quando ela me leu, eu falei assim, socorre, Deus! Se ela tá vendo, quantas mais pessoas estão vendo? Por quê? Porque tudo que a gente não por negar a dor, mas porque quando você sabe que tá doendo é uma coisa. Agora, quando todos veem a sua dor, isso é uma questão humana, né? De pessoas. Então, assim, como que eu posso fazer para cuidar disso, né? E a Cleidir faz isso com maestria, faz isso com muito amor. E foi uma dor que você também viveu, né, querida? Acho que conecta aqui que você sente a vontade para trazer isso também, né? Quando você conectou com a psicofotografia também tinha a ver com a dor da sua história, né? O que você sente a vontade para contar dessa parte? Eu falo que assim, ó, hoje tudo muito curado já a situação. Mas é o quanto a gente consegue ter essa paz no coração, de você entender que tudo é um processo, de você olhar para trás e você saber que hoje quem eu sou, a pessoa que eu sou, a fortaleza que eu me tornei, a sensibilidade que eu tenho, o olhar humano que eu tenho, vem por quê? Porque eu também, quando eu precisei. E aí, assim, quando a gente fala dessa questão de distorção, até eu tenho uma postagem no meu próprio Instagram que eu falo do quanto a distorção de imagem, ela realmente nos bloqueia e nos trava na nossa comunicação e muitas vezes em ser o que a gente nasceu para ser. De verdade, né? Eu vejo que talvez a minha história poderia ter sido diferente ou não, né? Eu falo que ninguém passa o que não tiver que passar. Mas lá atrás, e eu sempre falo, todos os nossos traumas, os traumas que vão gerar bloqueios de comunicação, eles basicamente são gerados lá na infância. Por quê? Porque eles vão estar conectados, na maioria das vezes, nas nossas imagens. Então eu falo assim, eu sempre fui uma criança muito feliz, muito comunicativa, muito, assim, leve. Até uma certa fase. Eu lembro que quando chegou aquela fase da pré-adolescência, assim, a gente mudou de cidade, a gente saiu de Santa Catarina e foi morar no Paraná. E tinha muito isso, né? Eu não via, eu era muito ingênua de começo. Mas eu comecei a sentir muito os que hoje a gente chama de bullying, mas que na época, não né? Não tinha esse nome. Ai de você falar para os pais que tava com alguma coisa. E eu nunca vou me esquecer, eu tinha uma amiga que morava uma quadra e pouco da minha casa. E a gente às vezes saía junto, e ela era muito bonita, assim, sabe? Loirinho, cabelinho, né, perfeitinha. E ela realmente, ela tinha uma estrutura corporal, ela era mais encorpada. E eu sempre fui muito minhonzinha, muito magrinha. Magrinha, eu falo magrinha, magrinha, magrinha. Um cisco, como diz lá no sul. E aí eu lembro que a gente ia sair pra um baile, lá na época a gente ia pros bailes. E eu ia no baile com a família dela. E aí a gente tava esperando ela se arrumar, e a mãe dela virou pra mim e olhou assim, eu não sei nem por que você vai. Mas que nem hoje eu não julgo se ela falou por maldade ou não, talvez foi no inconsciente. Mas te impactou. Ela falou assim, não sei por que você vai. Você não tem nada pra oferecer, ninguém vai te tirar pra dançar. Porque você não tem peito, não tem bunda, você não é bonita, você não tem nada. Quem vai olhar pra você? E aquilo ficou. E aí eu comecei a olhar. E aí, claro, né, depois, né, essa frase marcou muito, porque como eu era muito magrinha, e aí eu olhava as meninas da minha sala, as meninas que eram as minhas amigas da rua, todas eram muito encorpadas. Já eram mais mocinhas, né, de corpo. E mesmo assim, elas tinham um perfil que mesmo passando anos depois, eu sempre fui a mais minhonzinha, a mais magrinha. Que é a sua natureza, né? Que é o meu natural. Mas aí começou os gatilhos. E aí, claro, na escola, por eu ser a mais pequenininha, a mais magrinha, eu tinha todos os apelidos, de pincher, tudo que você puder imaginar. E aí, naquela fase, tinha uma questão, assim, também facial. Então, meu nariz, ele era mais arredondadinho aqui. Já era o tucano da escola. E daí, os meninos, eu nunca me esqueço, tinha um colega que era o André. Era o campeão em botar todos os apelidos da vida. E aquilo foi construindo uma distorção de imagem. Hoje eu tenho clareza para entender que é uma distorção de imagem. E aí, o que acontece? Você já vai quebrando todas as qualidades que você poderia ter criado ali da sua autoestima. Da sua autoestima. Ou da tua própria imagem de verdade. Porque da criança para o adolescente, onde você vai criar a imagem de quem você é. Corpo, né? Personalidade e principalmente autoestima. E eu percebi que essa fase foi a fase assim que eu não tinha mais nada. Eu já me achava mais feia da escola. Eu realmente me achava tudo que todo mundo falava. Aí teve o processo do quê? Da pré-adolescência. Que aí, na época, eu até comecei a namorar, mas mesmo assim, eu não tinha essa autoestima. Eu tinha o foco, realmente, que eu era uma pessoa legal. Quando eu fui pra faculdade, isso também impactou. Porque aí eu tive outros relacionamentos,
Aonde, assim, hoje eu vejo a questão do abuso que eu sofria, daquela questão, daquela violência verbal. Sim, emocional, né? De que tudo que eu usava, tudo que eu vestia, as minhas roupas, né? E eu lembro de frases que era assim, nossa, a menina que dividia quarto comigo pegava as minhas roupas emprestado pra gente ir em algum lugar, né? Porque naquela época a gente dividia muita roupa. Ela vestia, a pessoa chegava e olhava assim, nossa, que linda que essa roupa fica em você, fulana. Eu podia vestir a roupa no dia, nossa, você vai desse jeito, você ficou horrível com essa roupa. E aí, assim, eram pequenas frases que iam alimentando. Reforçando. Até que eu percebi que eu cheguei numa fase que eu comecei a desenvolver várias questões. Primeiro, eu comecei, teoricamente, pelo diagnóstico médico, eu desenvolvi, eu não sei se era uma anorexia ou o que eu, né? Porque eu perdi a vontade e o desejo de comer. Então, era faculdade, último ano, TCC, estágio. E aí, toda essa carga emocional, e eu não provocava vômito, nada. Mas eu simplesmente parei de comer. Eu lembro que teve um dia que a gente ia ter uma prova, e a menina que dividia quarto comigo, um dia, eu tava estudando, fazendo um trabalho, sentada no computador, no quarto, e ela chegou no quarto com um prato de comida, assim, sentou do lado. Ela falou assim, abre a boca. Eu falei, eu não quero, abre a boca. E ela começou a me socar a comida. E aqui, eu comi aquilo, tipo assim, passando mal. Realmente foi empurrado pra dentro. E assim, toda vez que qualquer questão emocional me pegava, o meu estômago borbulhava na hora e eu passava mal e vomitava. Aí o que acontece? Se eu comia, eu sentia que eu passava mal, eu não comia. Então eu não sentia. E aí eu fui perdendo a fome, eu não tinha fome. Eu tomava, às vezes, eu cheguei a um ponto de eu tomar água. E o meu corpo sentia que isso era demais, agressivo. E eu vomitava com água. Então, e nesse dia eu lembro que ela chegou pra mim assim, faz exatamente 48 horas que eu não vejo você comer nada. E você vai comer? Eu falei, eu não quero. E aí, claro, comi, passei mal, então teve uma série. E isso foi potencializando, terminou a faculdade. Eu lembro que eu fui prestar a prova do mestrado, assim, era aquela oportunidade da vida na USP de São Paulo, com bolsa, com projeto, tudo aprovado em 3 fases, né? O primeiro escrito, o segundo era o projeto, né? E o terceiro era só entrevista com a psicóloga. E eu recebi uma ligação que mexeu demais comigo, né? Que tinha relação com uma menina que estava ficando com o meu namorado na época. Eu comecei a passar mal, mas resumindo. Fui internada em Ribeirão Preto. Sorte que tinha um professor meu da faculdade lá na época, que ele me internou, inclusive assim, me internou no hospital pediátrico lá, porque a amiga dele que era gastro estava lá. E aí começaram todas as investigações para entender o que acontecia, porque daí eu achava que era várias outras coisas, né? Eu, resumindo, perdi, não pude ir na entrevista, perdi o mestrado, voltei embora frustrada, que eu comecei a tratar algumas coisas para eu entender dessa questão da alimentação. Aí eu vi que eu não tinha nenhuma alergia, porque achava que podia ser intolerância, mas não tinha nada alérgico. Eu simplesmente conectei pro meu corpo que comida fazia mal e eu não comia. E quando eu comia, eu vomitava. Gente, é muito sério isso, fazendo aqui um adendo, Cleidir. Olha só que sério. Por isso que eu falo, essa parte toda terapêutica que eu cuido disso, de entender que é muito mais só, coisa séria. Cada um vai ter seu biotipo corporal. Igual a Cleidir, ela já tem uma tendência magrinha. Então, o perfil magrinho, ele conta uma história. E em período de dor, uma tendência é ficar mais magrinho, porque perde o apetite. Que pode ter, cada caso é um caso. Mas eu tô só ampliando aqui pra vocês como não é uma coisa só e é sério, né, Cleidir? Mas olha, aqui é que realmente, olha a relação que ela fez com a comida, já tinha uma questão voltada ao corpo dela, em momentos de estresse, tinha essa questão também de estresse, porque eram as duas, não é só a alimentação isolada e a vida tá seguindo, você tá pressionada, assim como tem pessoas que comem mais, outras deixam de comer. E cada um vai ter seu jeito de funcionar. Isso é sério, é importante ser visto individualmente. E o interessante é porque, assim, não me classificavam em patologias normais, ou seja, bulimia, tal e tal, porque eu não provocava. Eu simplesmente perdi a vontade de comer. Perdeu o apetite. E eu não tinha menos energia por isso, porque eu sempre fui ativa. Então, assim, eu não deixava de praticar esportes, eu não deixava de correr, eu não deixava de fazer as minhas coisas. Eu tava a mil com faculdade, com trabalho. Eu só não comia. E eu não sentia falta. Então, assim, essa coisa que as pessoas olham pra mim e falam, ai, tô com fome. Às vezes, até hoje, eu como porque eu sou regrada, eu sei que eu tenho que me alimentar, mas eu não tenho essa coisa das pessoas falarem assim, ai, tô com fome. Às vezes eu fico pensando, o que é sentir fome? Porque eu não tenho essa sensação corporal. E aí, nesse processo todo foi passando, até aí era só essa fase.
Com o decorrer das experiências que foi acumulando, né? Porque aí, assim, você já não se vê direito. Eu comecei a perceber que eu precisava sair, eu não conseguia me vestir. Eu ia comprar roupa, por exemplo, tinha uma outra menina que dividiu apartamento comigo na fase. Lá, cidade interior, eles dão muito condicional. Você leva a roupa pra provar em casa. Não tem que nem aqui que você vai na loja. Você leva pra provar em casa. E ela começou a observar que a gente chegava em casa com a sacola de condicional, eu só escolhia roupa MG. E ela ficava olhando, tipo, Clay, eu visto M. Como é que você vai pegar MG? Nunca vai te servir. E aí, óbvio, eu levava aquilo pra casa, eu vestia, ficava tudo horrível. E aí foi potencializando. Até Mas que... você pegava mesmo assim? Não comprava quase nada, porque nada eu gostava. E às vezes, quando eu comprava sempre número maior. Eu tava sempre com os panos soltos, com umas roupas largas. Escondendo. E aí, o mais interessante é que assim, foi agravando. E aí, quando alguém me elogiava, aquilo entrava no meu inconsciente não como um elogio, como um deboche, como um sentimento ruim. E aí, o pico, assim, daquela fase foi... Ia ter um show, e aí, assim, antes já acontecia, mas era mais leve. Tipo, eu olhava, eu ficava pronta, olhava no espelho, eu me sentia feia, horrível, mas acabava até indo. E eu lembro que eu fui nesse show e naquele dia eu tinha colocado um mega no cabelo. Tava com o cabelo bem bonito, na época eu tinha cabelo comprido, assim, longo. Coloquei uma roupa bem bonita, uma blusinha de paetê. Realmente, assim, hoje olhando, eu tava com uma roupa muito bonita, com uma saia e tal. Que valorizava o teu o seu biotipo. E aí eu cheguei, nós tava com uma mesa bem na frente do palco, era um show que ia ser lotado. E aí a gente tinha um grupo de amigos, assim, muito amigos. E eu lembro que eu cheguei e um amigo meu me olhou assim, e ele começou a me elogiar, ele falou, como você tá bonita. E assim, veio elogiando, e como ele me viu bonita, começou um chaveco, né? Só que toda vez que ele falava alguma coisa que ele me elogiava, era como se ele estivesse me xingando. Ou entrava em mim como aquilo tivesse sido assim, horrível. E eu comecei a ouvir aquilo, eu parei, eu travei. Literalmente, eu travei, eu comecei a chorar, eu tive uma crise de pânico no meio do show, antes de começar. A ponto, assim, do segurança, que era meu amigo, me botar em cima do ombro pra me tirar daquela muvuca de gente, de me levarem pra casa, me colocarem debaixo do chuveiro, porque eu tava em pânico, eu não conseguia, eu chorava, eu não conseguia respirar. E aí, no outro dia, eu só liguei pra uma amiga minha, que era minha colega, que era minha psicóloga. Falei, Dani, pelo amor de Deus, eu preciso que você me atenda, eu não sei como. Aconteceu isso. E eu fui. E nesse processo todo, eu não conseguia destravar o bloqueio. Pra você ter uma ideia, assim, ela pedia pra eu trazer imagens, né, pra ver se eu conseguia conectar com a imagem do corpo que eu achava que eu tinha o biotipo. Era uma distorção absurda. Se ela me pedia pra eu desenhar o meu corpo, eu fazia um retângulo assim, ó, quadrado, enorme. E eu lembro que teve um dia que ela fez uma sessão que me marcou demais, que eu acho que foi onde ela tentou impactar comigo. Tinha a sala da físio, um espelho grande de fisioterapia. Ela pegou esses canetões que a gente faz pra escrever em quadro branco. Ela pegou um preto, ela me fez ficar de costa pro espelho. E ela passava aquele canetão pra eu sentir o contorno do meu corpo, pra desenhar. Mas ela sentia pra eu sentir de verdade, pra eu sentir dor quando passasse o canetão, pra eu ver que aquilo era... E ela me virou. Quando ela me virou de frente, que eu vi a silhueta do meu corpo de frente pro espelho, eu caí no chão numa crise de pânico, eu chorei. Eu não conseguia reconhecer aquilo como a minha imagem verdadeira. E isso é muito sério e muito profundo, né, Cleidir? E foi assim, ó, terrível, por quê? Porque eu não conseguia realmente ver quem eu era, eu não conseguia entender o meu corpo, eu não conseguia me ver naquela imagem. Então foi um processo de muitos anos, assim. E quando eu comecei a vir para esses bastidores, era algo que, assim, era confortável, porque eu olhava pro palco, era algo que eu sempre amei. Imagina, de criança eu sonhava em cantar, né? Graças a Deus que não cantei, porque senão, né, gente, vocês vão ter que aguentar. Mas eu era daquela criança que tinha um poste na frente, era final de rua, tinha um poste na frente de casa. Final da tarde, nossa brincadeira minha e da minha amiga do lado de casa era pegar o microfone debaixo do poste e fazer de conta que a gente tava cantando. Então, assim, sempre tive essa vertente. Mas eu não conseguia me reconhecer. Então, você imagina se eu fazia foto, se eu fazia maquiagem, eu não fazia nada, até porque, assim, na época não tinha tanto hábito de maquiar, minha mãe nem deixava, nem tinha costume. Mas, assim, eu nunca... Era aquele cabelo escorrido, comprido, pra esconder. E aí, toda vez que alguém falava alguma coisa, era... Ai, tá rindo na minha cara, tá querendo o quê? Eu nunca consegui me reconhecer e ter autoestima pra isso. Quando eu passei por esse processo, que eu realmente, assim, me empoderei, consegui entender que isso era um trauma, que isso foram vários sinais, e naquela época
Nem meus pais perceberam porque eu sempre fui muito calada por causa disso. Em casa eu era falante, mas eu não contava as dores. Eu não contava o que eu sentia. Eu acabava chorando. E aí isso foi reverberando na fase adulta, foi onde explodiu para as crises de pânico. Que daí você segurou, fez uma contenção e chegou não deu pra segurar mais. Não, porque daí eu reverberei no quê? Crise de pânico, crise de ansiedade, bloqueio. Então, assim, foi algo que explodiu demais com relação à minha autoestima, sabe? E aí, claro, reverberou nos relacionamentos da fase, da época, tudo. E hoje, olhando pra trás, eu faço uma conexão muito grande. E por que eu consigo trazer pra o que eu faço hoje a explicação provavelmente dessa cura? Não que eu trate, mas que eu explique por que isso foi tão forte. Mas você entende a raiz, né? Sim, eu tenho noção da raiz. Faz totalmente diferença. E olha que interessante, quando eu fiz o feedback, até depois que a gente conversou falando sobre isso, eu nunca tinha feito foto. Eu nunca consegui fazer um book fotográfico. Eu odiava foto, odiava. E aí quando eu voltei, depois do que a gente conversou, que a gente falou todo sobre esse processo da psicofotografia, que você me explicou tudo, eu voltei para fazer uma análise lá atrás. Tudo começou porque eu comecei a pegar a opinião dos outros que vinha através do quê? Da voz. Através da fala do outro. E eu comecei a ouvir. E quando eu ouvi aquilo, eu repeti para mim mentalmente com a minha voz. Porque quando a gente faz o pensamento, a gente repete. É a minha voz que eu tô reverberando. Eu fiquei repetindo a tua opinião, a opinião dos outros, com a minha voz como verdade. Quando eu repeti isso como verdade, o meu cérebro gravou. Você internalizou como verdade. É, porque aí era a minha voz dando um comando pro meu cérebro do que aquilo era verdade. E quanto mais traumas vinha, quanto mais situações, mais eu repetia. Viu? Tava certo. E sem outros alimentos positivos, né? Nada. Então, assim, você foi alimentando o tóxico. E aí, realmente, repetindo com a minha voz para dentro do meu cérebro, e eu realmente criei essa imagem de que eu realmente era horrível e que eu tinha um corpo horrível e que ninguém nunca ia gostar de nada de mim, nem de mim por nada. Então, assim, foi criada uma autoimagem de distorção absurda. Tudo criado por quê? Porque eu ouvi o que o outro achava de mim, e reforçou. Repeti mentalmente com a minha voz, e a minha voz tem um poder. Por isso que eu sempre falo que a nossa voz, ela começa no nosso poder pessoal. É o que você escuta do outro e você toma de verdade. Quando você toma o que o outro fala de verdade, se for positivo, incrível, o céu é o limite, a gente voa. Mas se você faz isso que eu fiz, você vai gerando essa distorção de imagem física. E você vê, Cleidir, por isso que eu falo assim, gente, tô dando... Vocês não tem nem como interromper essa mulher, né? Assim, deixar a linha de raciocínio dela inteira. Mas o que eu quero agregar aqui? Por isso que eu falo que vaidade, às vezes a pessoa fala assim, você vê a pessoa muito bonita e ela fala assim, mas eu não me acho, mas eu tô aqui. Pode ser visto como um excesso de vaidade. Por isso que eu falo, não é frescura, tá? Isso já vem. Qual é a base disso, na verdade, Cleidir? Porque, na verdade, você reteu dentro da sua história, do teu perfil, como ela lidou com isso. Isso tem a ver com o jeito dela, da história dela. A gente tá colocando algumas peças, mas trazendo aqui para como eu trato isso através da psicofotografia, do direto ao ponto, tem já uma base que de alguma forma ela tá comprometida, ela internalizou um jeitão de funcionar na vida. Ela tá falando que ela deu voz, ela repetiu com a voz dela o que outros falaram, mas só, de alguma forma, isso só ficou, além pelo teu perfil, pelo seu jeito de funcionar e porque também por uma base que você tinha. Então, você foi segurando tudo sozinha. Isso, gente, é muito... Tem várias coisas que interferem aí. Então, o jeito da pessoa de que ela entendeu que ela tem que funcionar na vida. Às vezes, uma base fragilizada. Entender que não pode levar problema para a família. Às vezes, aquela própria família não sentir segura. Isso aqui a gente não tá falando para acusar pai e mãe. Veja bem. E nem cuidadores, mas é para entender cenário. E o quão sério é? Porque... E daí, muitas vezes, isso é lido como frescura, pode levar a transtorno, sim, como sou especialista nisso, anorexia, bulimia, obesidade, e às vezes até essa questão que acontece da pessoa se ver maior, comprar roupas maiores para se esconder, por não aceitar e não ter essa visão clara mesmo, porque acontece a distorção, gente, porque a pessoa não vê o óbvio.
emocionalmente. Então, isso gera um ponto cego nela na visão real. Olha o que você tá trazendo do espelho quando ela fez o teu contorno. E é real isso. E é um sofrimento muito grande. E que ele vem tanto na roupa quanto na alimentação, vem no corpo. Se a pessoa sofreu ali e que olha a consequência que ela está trazendo, relacionamentos, baixa estima, a autoestima baixa, vai comprometer o posicionamento. Se você está distorcida, vai vir relacionamentos tóxicos, né? Vão vir relacionamentos tóxicos por falta de alinhamento aqui, de não entender. Então, olha quanta coisa superada, né, minha cara? E quando eu te conheci, que você falou e você me explicou sobre o que é psicofotografia, eu fiquei, gente do céu, quanto tempo eu podia ter evitado? Claro que hoje eu entendo por que eu passei tudo isso pra, né, a gente sabe tudo que a gente precisa passar. Mas o quanto saber disso, entender sobre isso, a gente pode evitar sofrimento de uma vida inteira. Principalmente, eu falo, hoje com esse boom das redes sociais, do Instagram, as crianças, elas já vêm com aquela imagem que o que é perfeito é o que tá lá. Então, assim, eu vejo crianças no próprio consultório, com 5, 6 anos, que já falam pra mim assim, eu quero ser influenciadora, eu quero ter o corpo da fulana, eu quero ter o cabelo do não sei o quê. Então, já vai distorcendo a imagem, porque a criança já parou de olhar pra ela. Ela só olha pra tela. Então, a criança não olha mais pro espelho. E os pais reforçam isso muitas vezes sem saber que estão reforçando uma distorção, né? E olha que incrível. Por isso que eu falo assim, desde a primeira vez que eu te conheci, eu falei, meu Deus, a gente precisa colocar esse conteúdo no mundo. As pessoas têm que entender que existe um profissional. Porque, por incrível que pareça, sabe, Márcia? Até a gente já falou sobre isso. Mesmo eu estando nos bastidores de grandes influenciadoras, de grandes modelos, atrizes, cantoras, essa dor da distorção de imagem, ela é presente até hoje. Só que assim, quando você tá no palco, você vai disfarçar, você vai... Mas rodeia o mundo. Eu vejo assim, muita gente que eu falo hoje, a gente precisa te posicionar. Ai, mas eu não vou fazer foto. Não vou fazer foto. Meu Deus, eu não tenho coragem de fazer foto. Ou não gosta, ou se esconde, esconde o corpo, dá um jeito de se esconder. Quando eu peço, vamos gravar, vamos pegar o microfone. Meu Deus! E muitas vezes o problema não é o microfone. O medo do julgamento, ele vai estar lá basicamente voltado para o quê? Para tua imagem. E a pessoa tá fragilizada nela mesma, né, Cleidir? Porque se a pessoa, ela pode ter tudo nela. Então, a psicofotografia, que hoje vem através do direto ao ponto, entregando terapeuticamente. Por que direto ao ponto? Porque é sem rodeio, gente. Eu bato o olho, eu vou saber, olha, o sintoma é ali, dificuldade de aparecer na câmera ou a foto, mas na verdade a base é outra, né? O sintoma é esse, né? A base tá lá e não é frescura, é sério. E eu comecei a falar isso por algo que vai vir, mas é o que você falou, muitas pessoas de disfarçar no palco. Mas qual é a questão? Que ela pode ir muito mais e ela pode ir leve. Pode ir leve. E eu olho hoje pra trás, porque assim, nessa história toda, aí quando eu comecei, eu sei, a minha maior cobrança das pessoas você precisa ter foto. Você precisa ter foto. A gente vai lançar você no digital, tem que ter foto. Aí, ok, preciso ter foto. Um amigo meu, que ele é fotógrafo, um dia, assim, a gente tava na bobeira de domingo à tarde, sem nada, mas sem maquiagem, sem nada. Ele pegou a câmera, tava no carro, fez algumas 4, 5 fotos. 2 eu gostei, ele deu uma ajustada do que eu queria. Ok, eram as que eu tava usando. Aí não, você precisa ter foto. Marquei um book. Quando eu marquei um book, o que eu fui fazer? Marquei maquiadora, tá. Só que aí, na hora da maquiagem, a menina que fez minha maquiagem, eu mostrei uma coisa e ela fez outra. Ela não valorizou a sua essência. Não. E aí, quando eu me vi... Imagina, eu fiz um book, porque assim, eu saí ela fez a minha maquiagem e já fui pras fotos. Eu não tive tempo de ficar olhando, porque eu tava preocupada em colocar a roupa lá, aquela história. Quando eu comecei, eu fiz um book inteiro. Sabe aquele fotógrafo que você sonha uma vida inteira de fazer da minha cidade, lá que a menina era ótima? Paguei o book mais caro, a gente tirou uma tarde, praticamente uma tarde, uma noite inteira pra fazer as fotos. Pergunta se eu tenho uma foto daquele book. Nenhuma, porque a hora que eu vi aquilo, era uma distorção tão grande. Não era eu. Eu não consegui usar. Aí fica na pressão, faz foto. Daí eu te conheci, a gente começou a fazer o processo, que eu conheci a psicofotografia e foi. E aí esse ano eu fui fazer uma sessão de fotos
E por incrível que pareça, assim, eu que me maquiei. Eu selecionei as minhas roupas. Eu fui lá pro Pinterest, eu separei as poses que eu queria, que eu achava legal de posicionamento. Quando eu cheguei, eu falei, eu quero assim. Era o meu jeito de arrumar o cabelo. Era a minha maquiagem simples, que nem eu tô hoje, assim, leve. Mas era a minha maquiagem. Era o meu cabelo, eram as minhas poses. Tanto que no final eu fiz umas poses, assim, até um pouco mais... né? Extravagante. Ousado. Ousadinhas, mas um sexy sem ser vulgar, né? Aquele mais bonitinho. E eu me achei linda. Então, assim, de 20 fotos, eu peguei 35 fotos. Uau! E eu vejo quanto o processo disso, de se sentir bonita numa foto, realmente retorna a nossa alinhamento de imagem. A gente consegue se ver de verdade. A gente consegue ter autoestima. Eu falo assim, tem fotos ali que eu nunca mostrei pra ninguém. Mas que eu olho e eu acho que eu tô linda naquela foto. Porque foi pra você, né? Porque foi diferente o processo. A psicofotografia, gente, olha o que a Cleidir tá contando. Nasceu realmente de pessoas que não aceitam a sua imagem, o seu corpo, fica ali com N coisas, e a gente vai olhar para aquela imagem porque eu faço a fotografia junto com a pessoa e vou mostrar o que é verdade e o que não é, respeitando a essência dela e dando passos para que ela se ajuste nela. Por isso que até o Você Pode Se Ver Por Inteiro tá na página que é Ajuste Suas Lentes. Ajusta a lente, ajusta a sua lente do seu olhar para você, ajusta a lente da câmera, vamos ajustar esse vídeo para você tá alinhada em você, porque perde muito tempo, né, Cleidir? É muito sofrimento. É muito sofrimento, é muita dor. E olha que interessante, que eu acho que é o que mais conecta nós duas. Porque eu falo de voz de comunicação, o poder da voz, né? E aí você vem com o poder da imagem. Quando a gente casa, todos os nossos traumas, eles têm essa conexão. E tá lá na infância. Aí eu falo assim, Márcia do céu, seu produto tem que ser assim, vendido nas escolas, no mundo inteiro, pros pais. Por quê? A gente tá vindo de uma geração de pré-adolescentes, de crianças que vão estar e que já estão muito adoecidas de imagem, de autoestima, de tudo. Por quê? Porque os pais estão ausentes, tá muito voltada para mídia, muito para comparação. Eu vejo as meninas principalmente tornando menina moça já, toda essa parte sedutora mesmo, de um adulto muito sensualizada precocemente, muito voltada para a mídia, para um padrão que não é da idade, né? Isso vai adoecer essa criança, adoece essa adolescente, essa mulher que tá aí potente, cheia de potência mesmo, mas perdida nela mesma. A psicofotografia nasceu para cuidar isso, né? Pra isso. Às vezes é a pessoa que a dor que aparece, talvez você não tenha clareza, é como que eu me posiciono profissionalmente, mas essa dor tá na pessoa. E quando você tem um bloqueio com a imagem, com o teu posicionamento de brand, que o pessoal fala, né? O famoso brand, ou palestrar e não sabe como, gente, tá tudo na base da autoimagem. Você sabe que você falou um negócio assim, me trouxe um lapso assim de percepção. A gente escuta muito, até uma brincadeira, é uma frase chavão que a maioria dos homens que me perdoam que estiver escutando aqui, mas é uma frase que a gente escuta muito. A mulher não se veste para o homem, ela se veste para outra mulher. Sabe por quê que eu percebo que isso acontece? Por que tem essa, não digo concorrência, mas essa birrazinha de mulher se vestir para mulher? Por quê? Pela distorção que a gente tem na nossa imagem. Porque quando a mulher entende quem ela é, quando a mulher entende qual é a imagem que ela é, qual é a essência dela dessa imagem, não precisa. A gente não tem outra mulher igual. E aí, assim, a gente só consegue se comparar quando a gente é igual. Por exemplo, eu consigo comprar 2 TVs, porque tem a mesma função, a gente vai ver o que uma tem de melhor que a outra. Mas seres humanos não são comparáveis. E aí, essa comparação, essa, né, briga de autoestima, de ego, e que vai ferir ou não ferir a gente, se ela fosse curada, por isso que eu digo assim, psicofotografia é perfeito, porque se ela é curada na adolescência, na pré-adolescência, a gente não vai ter mulheres com baixa estima, feridas. Não vai ter mulheres feridas. Competindo uma com a outra, ou, né? Porque não existe, não tem comparação. Não dá pra comparar um ser humano com outro, porque eu brinco, não existe a mesma linha de montagem, não existe fábrica. A mesma mãe pode dar luz a 300 filhos diferentes. Vão ser diferentes, gente. Em tudo. A comparação é muito destrutiva. Eu falo que a comparação é a base também do cuidar da psicofotografia, que é quando você se compara com você mesma, ou você compara com outro para se inspirar.
né, para aprender com a história do outro, mas não para te diminuir ou também para te fazer superior a ninguém, porque ninguém é mais e nem menos. A gente tem que ser a gente, né? Minha cara, mas já tá acabando. Gente, eu faltei assunto pra mais quantas horas? Gente, olha, isso aqui vai ter repeteco, vai ter dose dupla, tripla, vão ter mais, porque vocês estão entendendo? Olha só, hoje a Cleidir, o espaço que ela ocupa, a humildade sua, primeiro quero te agradecer pela tua humildade, trazer a tua verdade, os teus bastidores, você que tá no palco, cuida do palco de tanta gente, agradecer imensamente o teu olhar verdadeiro para mim, né, que é isso que a gente precisa, gente. Eu cuido de vocês e falo verdade, vocês sabem, mas eu tenho as pessoas que falam a verdade, que me ajudam a ir além. Todos nós precisamos e ninguém tá... Enquanto tiver vida, é esse movimento, né? A gente precisa ter essa humildade. Então, a minha gratidão e a honra pela tua vida, pela tua sinceridade, trazer aqui a tua verdade. O que você deixa pro pessoal de casa? Gratidão, primeiro de tudo, pelo convite. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz, você sabe disso, não só pelo podcast, mas por essa construção, pelo programa, por tudo. Tô muito feliz e muito orgulhosa desse processo que vocês estão criando. E se você que quer saber um pouco mais sobre a questão de voz, sobre comunicação, sobre estar bastidor em palco, qualquer coisa, o meu Instagram é cleidir.fono das estrelas. Então, você pode achar lá que vocês vão ver esse monte de carinhas nossas lá. E quando eu falo de recado, uma coisa que eu posso falar para o mundo, nunca esqueça que a nossa voz ela tem um poder gigante. A nossa voz é a nossa maior arma e ferramenta para regrar, mudar e transformar a nossa vida. A nossa voz tem o poder de mudar nossa realidade pessoal, profissional e financeira. Então, assim, dê voz para você, escute mais a sua voz, não se cale. E dê menos voz aos outros, porque aí sim, a gente brilha. Quanto mais a gente brilha, mais luz a gente leva para o mundo. E muito mais luz no mundo, mais gente feliz, mais pessoas bem realizadas. E é esse que é a ideia. Vamos brilhar e transformar a vida de todo mundo, começando pela gente. Ah, gente, que lindo, né? E é isso, porque quando você se vê por inteiro e a voz faz parte, e é isso, para isso que nasceu a psicofotografia, para que você se veja por inteiro e escute a tua voz, porque na verdade a gente já tem a nossa voz e a gente abafa, né, Cleidir? Abafa para sair, a gente se cala, ou cala nossa do que a gente tem aqui, nossa voz interna com a gente mesma. Então tá nessa confusão, a psicofotografia vai te ajudar, a Cleidir vai te potencializar, indo pro palco, pra vida. E ó, vambora, porque vai ter mais, gente. Não tem como, né? Minha gratidão a vocês que acompanharam a gente até aqui e até o próximo episódio.